A liturgia de hoje gira toda em torno de uma palavra: chamado, vocação. A parábola dos operários da vinha é bem característica desse chamado. Um pai de família sai cedo para contratar operários para sua vinha. Podia ser para a limpeza da vinha ou para a colheita das uvas, que requer muita gente, e aquilo tem que fazer logo, começou a fazer, tem que logo terminar. O fato é que ele sai para contratar operários, sai de manhã cedo, depois vai às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, e quando acaba o dia, ele vai pagar o salário. O que chama atenção é que ele chama os primeiros e já contrata por um denário. O denário era uma moeda de prata que tinha lá a imagem do imperador e era o salário próprio de um trabalhador normal durante um dia. Também era o suficiente para ele manter a família durante o dia. Então trabalhavam durante o dia, recebiam à tarde e já tinham a manutenção daquela família naquele dia, ou no dia seguinte, é claro. Entendendo isso, nós vemos que esse pai de família, quando chega à tarde, ele manda pagar os trabalhadores, começando dos últimos aos primeiros. E isso é que chama mais atenção, porque ele vai dando sempre um denário para cada um. E os que foram contratados primeiro reclamam, achando que receberiam mais, porque os que chegaram por último receberam um denário. E começam a murmurar contra o pai de família. E o pai de família fala duas coisas. Vocês não contrataram comigo um denário? Eu não estou sendo injusto. Ou o seu olho é mau porque eu sou bom, ou eu não posso fazer do que é meu o que eu quero. Eu quero dar a este que trabalhou 1 hora, tanto quanto a você. Pega o que é seu e vai embora. Porque eu faço do que é meu o que eu quero. Eu não te faço injustiça, mas quero dar a ele mais. Quem é esse pai de família? E quem são esses operários? E por que ele age assim com os operários? O pai de família é Deus, que durante toda a história, e esta é uma interpretação histórica, vai chamando a humanidade para participar do seu reino. Começa lá com Abel, Adão e Eva, Abel, depois vem por Noé, Abraão, forma um povo judeu, manda profetas, reis, juízes, até chegar Jesus Cristo, seu Filho, e depois chama os apóstolos, e depois chama os não-judeus. Todos somos nós chamados a participar desta vinha do Senhor, que é o seu reino, que é a igreja. E vamos trabalhar na vinha do Senhor, seja procurando viver o caminho da santidade na nossa configuração com Cristo, seja através do apostolado, levando outras pessoas a conhecerem nosso Senhor e procurando, na medida do possível, segundo a nossa vocação, que se estabeleça no mundo o reinado de Cristo. Essa vocação é vocação para todos nós. Historicamente, pegamos de Adão até os apóstolos e até hoje. Na vida de cada um acontece a mesma coisa. Somos todos chamados. Alguns são chamados quando crianças, outros na adolescência, outros na juventude, outros na velhice. Outros, como o bom ladrão, na cruz, na hora da morte. O que importa é que quando for chamado, dê a resposta e atenda. E vá trabalhar na vinha do Senhor, ou seja, participar da vida do próprio Jesus Cristo, configurando-se a Jesus Cristo. Santa Maria Madalena de Pazzi, uma santa carmelita, dá uma outra interpretação
muito significativa, que não exclui as anteriores. Nós, durante a nossa vida, mesmo atendendo o chamado de Deus, temos inspirações diversas para um crescimento maior na nossa vida espiritual. Somos chamados a trabalhar na nossa alma, e aí a vinha já é a própria alma, que deve cada vez mais deixar-se levar por Deus, deixar-se transformar por nosso Senhor e se configurar a Ele, a ponto de viver nele, e que Ele seja o verdadeiro sentido da vida. Repetindo São Paulo, que diz: o meu viver é Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O fato é que todos nós somos chamados, mas Cristo faz uma distinção no final. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então nós todos somos chamados. Mas será que seremos todos escolhidos? Para sermos escolhidos vai depender da resposta que nós vamos dar a esse chamado de Deus. E que resposta Deus quer de nós? Aí vem São Paulo na epístola que acabamos de ler, na epístola aos Coríntios, e começa: irmãos, não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, não há dúvida, mas um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. E que prêmio é este? Que salário é esse? Que denário é esse que Deus nos promete? Ora, para nós recebermos o salário, temos que trabalhar. Para recebermos o prêmio, temos que nos esforçar. São Paulo diz: correr no estádio. O que nosso Senhor quer de nós é a nossa configuração com Ele. Ou seja, viver nele, por Ele e com Ele. Ter como critério da nossa vida, como verdadeiro sentido da vida, a pessoa dele. Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho da nossa vida em Cristo, a verdade em Cristo e a vida toda em Cristo. Daí o nosso compromisso de viver em Cristo é o compromisso de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso exija de nós sacrifícios. Isso que é a santidade. Ser santo não precisa fazer coisas extraordinárias. O santo é aquele que ama. E aquele que coloca o amor de Deus acima de tudo e procura expressar esse amor de Deus com o próximo. Esse é que é o santo. Muitos fizeram milagres, mas nem todos. Há aquele senhorzinho, simplesinho, lá na casinha dele, que ninguém o conhece, que tem uma vida de amor a Deus e de entrega total à vontade de Deus. Esse é santo. Há aquele que cuida bem dos seus funcionários, procura respeitá-los, procura amá-los como seres humanos e não como peças de uma engrenagem. Esse pode ser santo. Há aquele que procura no seu trabalho se dedicar, não só interessado no salário, mas sobretudo em expressar ali sua capacidade que Deus deu, por amor ao trabalho e às pessoas, e depois vai ter como recompensa o seu salário, mas faz isso por amor e com amor. Esse pode ser santo. Ou aquela senhora que levanta todos os dias cedinho para cuidar da casa, para lavar a sua roupa, cuidar dos seus filhos. Muitas vezes levanta à noite para ver como os filhos estão, que corre para o médico, que volta, que cuida de uma coisa, cuida de outra, oferecendo tudo isso por amor a Deus, vai ser santo. Ou aquele senhor que se levanta todos os dias, pega uma condução cheia para ir para o trabalho, muitas vezes doente, sem ter condição física até, mas vai por amor, esse pode ser santo. E assim um sacerdote, um jovem, uma criança,
É esta santidade de vida que Deus quer que nós tenhamos. Fazermos tudo por amor a Deus. Mas nesse caminho há uma luta. Tem uma alergia terrível. É uma luta. E essa luta, primeiro, é contra nós mesmos. Por isso São Paulo vai nos dizer aqui, e nós buscamos uma coroa incorruptível. Ou seja, queremos algo, uma coroa que não vai se acabar. Esse denário que nós buscamos, que os trabalhadores da vinha buscavam, é o céu. É a vida eterna. E todos os bens necessários para conseguir. Mas São Paulo diz que há uma luta. Por isso, ele diz, eu corro. Então ele luta também. Mas não ao acaso. Eu tenho uma finalidade nessa corrida, aqui na terra. Eu combato, mas não como quem dá soco no ar. Ao contrário, eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Portanto, nesse chamado, nós temos dois movimentos ao atender. Primeiro, fazer a vontade de Deus, procurando fazer tudo por amor a Deus, conforme eu expliquei agora há pouco, mas também lutar contra tudo aquilo que nos impede de servir a Deus, a começar por nós mesmos. Essa luta que é necessária e que existe e que precisa da penitência. Então, esse negar-se a si mesmo é fazer penitência, que São Paulo coloca como castigo o meu corpo, e ele é muito santo. Eu posso até ser reprovado, ele disse. Então eu tenho que fazer penitência. Se o São Paulo diz isso, o que é que nós vamos dizer então? E ele coloca como exemplo o próprio povo judeu, quando ele diz, nossos pais receberam muitos dons, tinham maná no deserto, representava a Eucaristia, tinham a água dos rochedos, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, que representa o batismo, tinham todos esses dons, mas Deus não se agradou de muitos deles. Por isso nós não podemos nos envaidecer pelo fato de termos tantas graças na igreja, a palavra de Deus, os sacramentos, tantos dons, não podemos nos envaidecer achando que nós já estamos salvos. Ninguém está salvo. A salvação veio para todos, mas nós podemos nos perder. Isso o próprio São Paulo diz, por isso eu castigo o meu corpo. Quer dizer, eu tenho todas as graças, todos os bens espirituais na igreja, mas se eu não vigiar, se eu não rezar, se eu não procurar ter uma vida de penitência, e não procurar também viver este amor de Deus nas minhas atitudes, seja para com Deus, seja para com o próximo, eu posso ser reprovado. Eu posso me condenar ao inferno, mesmo tendo todas essas graças que nós temos. Por isso é importante fazer da religião não apenas o ato dominical de ir à missa, mas que esta vida em Cristo seja algo constante no nosso dia a dia. Não posso fazer da religião apenas um ato formal exterior do domingo, ou da segunda, como é o caso. Mas este espírito de fé e de amor
deve ser constante no meu dia a dia, nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações. Senão eu posso ser reprovado, que é o que São Paulo diz aqui. Como eu sei que tem uma luta muito grande dentro de mim, que muitas vezes me puxa para fazer o mal, eu preciso então fazer penitência. Por isso disse nosso Senhor: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Aí vem uma última pergunta: por que então aquele pai de família deu o mesmo denário, o mesmo salário, a todos, não só aqueles que começaram a trabalhar cedo, como aqueles que começaram a trabalhar só trabalharam 1 hora? Porque Deus é justo e dá a cada um aquilo que lhe é devido, e porque Deus, além de justo, é misericordioso. Ele age com justiça e age com misericórdia, com bondade, com amor. Mas em Deus, justiça e misericórdia não se separam. Em nós sim, mas em Deus não. Àqueles que contratou cedo, Deus disse: eu darei o que for justo, 1 denário. Aos últimos ele disse: vem trabalhar. O fato é que Deus quer dar o céu para todos. Não importa se você começou cedo ou começou tarde, importa que você respondeu ao chamado quando Ele chamou. Se você fez muito, Deus vai agir com justiça. Se você fez pouco, Deus é tão bom que vai agir com misericórdia. O fato é que quem merece é Cristo. Mesmo Deus agindo com justiça, essa justiça vai estar ligada a Cristo, que merece por nós. Um outro ponto, aí eu já termino, mostra aí o amor de Deus, a bondade de Deus para com todos, para que nunca falte o necessário para cada um. Se Ele desse menos aos que trabalharam 1 hora só, Ele não teria o suficiente para se manter com sua família. Se Ele desse mais àqueles que trabalharam mais tempo, Ele não agiria com justiça e não cumpriria aquilo que Ele tratou. Por isso Ele age com os primeiros com justiça e com os últimos age com misericórdia. Mas o que importa para Deus é que cada um tenha o prêmio, o salário ou que lhe é devido. E mostra isso para nós, que nós temos que confiar nele, sabendo que Deus cuida de nós, que não nos desampara. Se aparentemente nós vemos que algumas pessoas progridem mais que as outras, não podemos culpar a Deus por isso. O fato é que Deus muitas vezes deixa até muitos maus progredirem, do ponto de vista humano, em vista de algum bem que ele tenha feito, para que depois, se ele não tiver o bem eterno, ele não tenha do que reclamar, porque já recebeu o prêmio nessa vida. Se permite que alguns bons sofram, e sofram muito, ele vai dar um prêmio tão grande na vida eterna, que não vai, que o bom, que aquele que é bom, o santo, que estiver no céu, não vai ter também do que reclamar, porque vai ser tão bem pago nos seus sofrimentos, que tudo isso vai ficar como algo esquecido na sua vida, do ponto de vista humano. O fato é que Deus dá tudo gratuitamente, para que a justiça e a misericórdia estejam juntas, e nunca falte o que é necessário para cada um, para alcançar o prêmio eterno. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos dê a graça de dizermos sempre sim ao chamado de Deus. Nesse ano de São José, olhemos o exemplo dele, que ao acordar do sono, em que o anjo lhe aparece dizendo: recebe Maria em tua casa, ele pula e logo recebe Maria.
que também nós estejamos prontos a atender ao chamado de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos